Olá, corretor. Estamos de volta aqui para falar sobre vendas, o calor das vendas. Tem três aspectos que eu acho que são essenciais para um corretor ter êxito no seu negócio. O primeiro dele é a capacidade técnica. Um corretor é um profissional técnico. Então, a capacidade técnica tem que ser natural para ele. Ele não pode simplesmente abrir mão da capacidade técnica de saber o que está oferecendo, qual é o clausulado, qual é o desenho das coberturas. Faz parte, na verdade, da obrigação técnica do corretor de seguros. Então, ponto 1, capacidade técnica. 2, utilizar o marketing a seu favor. Então, utilizar o marketing digital, utilizar todas as estratégias de funil, quer dizer, tudo aquilo que nós sabemos sobre o marketing digital é extremamente importante o corretor usar no seu negócio. Em RC não é diferente para identificar o cliente, o prospect, né, quem é o cliente potencial do seu negócio. E uma terceira, não aqui de capacidade, mas habilidade, é a habilidade de vendas, a habilidade comercial. Muitas vezes o corretor é um bom técnico, ele faz um bom marketing digital para atrair o seu cliente, mas na hora da venda, na hora do calor do negócio, na hora da negociação, ele não usa de todos os recursos que ele tem, todas as ferramentas para ele poder fazer uma boa venda e fechar o negócio. E agora eu vou falar sobre gatilhos de venda. A estratégia de venda de responsabilidade civil pode contar com gatilhos de venda. Gatilhos de vendas são recursos que o corretor pode utilizar durante a negociação para incentivar o seu cliente a tomar uma ação a favor do fechamento, da negociação favorável. Ele pode usar isso nos seus diálogos, nos seus materiais, mas principalmente nas suas argumentações. Chega a hora que o cliente precisa falar ok, sim, quero fazer e vou fazer, pode fazer. Naquele momento, para conseguir muitas vezes essa ação, o corretor precisa acionar alguns gatilhos, e é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre alguns gatilhos, de uma série de muitos outros gatilhos, mas eu selecionei alguns gatilhos e vamos exemplificar alguns gatilhos que a gente pode sugerir, que eu sugiro a vocês utilizarem durante a argumentação de vendas, conduzindo o cliente ao fechamento do negócio. Gatilho da urgência. Olha só que interessante, o gatilho de urgência envolve criar um senso de pressa ou necessidade imediata para incentivar a ação de compra. Pode incluir promoções com prazo limitado, descontos, quer dizer, a gente participa de gatilhos de venda o tempo todo, né? A criação de uma situação em que o cliente sinta que pode perder uma oportunidade valiosa se não agir rapidamente. Um exemplo de gatilho de venda que você pode utilizar no seu dia a dia em responsabilidade civil, um gatilho de urgência, dia a dia sua empresa corre riscos. Quanto tempo você vai ficar esperando até ter um problema e não ter uma apólice? Então, isso é um gatilho de urgência. Você entendeu o contexto de fazer uma colocação da urgência? Outro aspecto do gatilho de urgência é: quanto mais rápido você decidir, mais rápido você vai ter segurança para a sua empresa. Entendeu isso? Esse é um gatilho que você pode usar no seu argumento de vendas. Vamos falar agora sobre o gatilho de pertencimento. Esse é um gatilho muito importante. O gatilho de pertencimento busca criar uma sensação de conexão, identificação ou pertencimento ao público-alvo, né? Ao destacar características ou valores compartilhados com o cliente, é possível criar uma conexão emocional e gerar um sentimento de fazer parte de algo especial ao adquirir a apólice de responsabilidade civil. Um exemplo de como você pode aplicar o gatilho de pertencimento durante a sua fala, durante a sua argumentação, durante a sua reunião de vendas, é mostrando para ele um argumento do tipo: empresas do teu segmento, as maiores que eu conheço, possuem apólice de responsabilidade civil há muitos anos, elas não operam sem apólice de responsabilidade civil. Quando você
fala isso, o que você está querendo fazer? Você está querendo criar uma conexão entre ele e empresas do segmento dele. Você pode até destacar, as principais empresas do teu segmento fazem isso. Um outro exemplo importante no gatilho de pertencimento é quando você coloca, olha, empresários do nível que você tem fazem apólices que protegem a história e o patrimônio da empresa. Então, quando você, isso falando para empresas no caso, né? Se a gente estiver falando de outros tipos de RC, outras pessoas, você pode usar esse gatilho do pertencimento trazendo essa conexão, onde ele faz uma conexão do status social dele, do status quo dele, é um grupo que ele respeita e valoriza. Pessoal, gatilho da curiosidade. O gatilho de curiosidade desperta o interesse do cliente por meio de uma característica muito comum, que é ser curioso. E curioso é uma coisa que nós somos. Pode ser feito por meio de teasers, informações parciais ou intrigantes sobre um produto ou serviço, provocando a vontade de descobrir mais detalhes e, consequentemente, levando à ação de compra para satisfazer a curiosidade. Aliás, não só para a ação de compra, muitas vezes até para captar o cliente é importante. Um exemplo do gatilho da curiosidade é: você sabe quantas ações ocorreram só no ano passado para empresas do seu segmento com reclamações contra elas? Você sabe qual o valor médio de indenização que uma empresa tem que pagar? Todos os anos ela tem que fazer muitas vezes reserva para garantir indenizações de responsabilidade civil no teu segmento? Sabe quanto aumentou a quantidade de reclamações nos últimos anos só para empresas do seu segmento? Esse é um tipo de gatilho de curiosidade. Pessoal, vamos falar sobre storytelling, gatilho de storytelling. Esse é o que eu mais gosto de usar, eu acho que esse é impressionante como cria conexão. O gatilho de storytelling utiliza narrativas envolventes para transmitir mensagens de vendas. Ao contar histórias relevantes, emocionantes ou inspiradoras, é possível criar conexões emocionais com os clientes, despertar sua imaginação e gerar empatia ou incômodo, levando-os a se envolver com a marca e considerar a compra. Esse gatilho, né, do storytelling é extremamente interessante quando você, inclusive, já tem experiências de outros clientes. O que você pode, muitas vezes, fazer é literalmente contar a história. Não precisa inventar nenhuma história, você tem inúmeras provas, você tem inúmeros ocorrências que você pode contar para o cliente. Por exemplo, quando eu falo sobre responsabilidade civil para uma academia, eu posso relatar a história. Olha, sabe a academia no Rio de Janeiro do fulano de tal? Por exemplo, quando você sabe que aquela academia tem um vínculo com alguém, aquela coisa toda. Essa que saiu na mídia mais recentemente, essa academia, ela tem apólice de responsabilidade civil há tantos anos, mas teve uma época que ele não queria fazer a renovação. Ele não queria continuar com a apólice, ele achava que não precisaria. E você sabe que foi muito difícil convencê-lo a fazer a renovação, mas consegui. Não acredita que passados cerca de 3 meses, imagina só, 3 meses depois de 5 anos, ele recebeu a reclamação de uma ocorrência dentro lá da academia, onde um aluno simplesmente se machucou com o peso. Ele pegou um tanto de peso, caiu, machucou e aí, na verdade, entrou com reclamação contra a academia. E a academia foi condenada. Sabe por quê? Porque o professor não estava lá acompanhando o aluno na hora. 12 mil reais de indenização ele teve que pagar. 12 mil! 12 mil reais. Imagina só isso. Bom, esse tipo de situação, gente, cria conexão, ele começa a imaginar. Agora, você pode encerrar falando assim: imagina, por exemplo, uma ocorrência dessa com você, onde o valor pode ser muito maior. Isso no exemplo de academia, né, gente? Se for o exemplo de uma outra atividade, você associa e cria a história, conta a história. Vamos falar de gatilho de prova social, prova do modo geral, né? O gatilho de prova,
envolve evidências tangíveis de que o produto, né, que que você está oferecendo, que aquela apólice funciona, atende às necessidades e expectativas. Pode ser feito por meio de depoimento de clientes satisfeitos, estudo de caso, avaliação positiva, selo de qualidade, certificações que aumentem a confiança. Quer dizer, um selo de corretor especialista pode já ser uma prova. Mas, por exemplo, você pode usar um outro modelo onde você apresenta como situação clientes satisfeitos. Então, assim, você pode falar, olha, veja os depoimentos de empreendedores que já enfrentaram reclamações e foram amparados pelo seguro de responsabilidade. Confie em uma seguradora comprovada, garanta segurança para sua empresa como essas pessoas. E você pode apresentar depoimentos de segurados seus, de clientes seus que já experimentaram a experiência com seguro de responsabilidade civil. O último gatilho, pessoal, que eu quero sugerir para vocês é o da especificidade. O gatilho de especificidade envolve fornecer detalhes precisos e específicos sobre o que você está oferecendo ao seu segurado. Em vez de declarações genéricas, você pode destacar características únicas, benefícios específicos e resultados mensuráveis. Pode ajudar a aumentar a confiança do cliente e transmitir um senso de autenticidade. Um exemplo desse gatilho é quando você mostra para o cliente claramente, você associa um exemplo daquilo que ele tem receio e você mostra, olha, se acontecer uma situação como essa, até R$200 mil de cobertura você tem para te dar segurança na tua defesa. Você também tem a cobertura XYZ que vai poder te ajudar nesta e nesta situação. Olha, e além disso, você pode ter a segurança dessa cobertura com valor de X para te ajudar nessa tipo de ocorrência. Entendeu como, ao utilizar esses gatilhos de vendas de forma estratégica, é possível despertar o interesse, criar uma conexão emocional, fornecer informações convincentes e gerar confiança nos clientes, influenciando sua decisão de compra de forma positiva? Cada gatilho pode ser aplicado de acordo com o contexto e público-alvo específicos, visando maximizar o resultado de vendas. Eles podem ser aplicados individualmente, em campanhas, anúncios ou agrupados, conforme fizer mais sentido para a sua estratégia de como vender seguro de responsabilidade civil. Mas, principalmente, use esses gatilhos durante as reuniões de fechamento. Elas são essenciais. E não esqueça, uma caneta na frente do cliente para ele decidir pelo fechamento. Ok? Corretores, em 8 módulos, nós procuramos apresentar conceitos muito específicos, completos, sobre responsabilidade civil geral, as modalidades e todas as oportunidades também de E&O e E&O, e todo o conceito do que está por trás antes de vender uma apólice de responsabilidade civil. Abordamos aspectos técnicos, abordamos aspectos jurídicos, explicamos detalhes com dicas comerciais, ajudamos você a refletir sobre quais oportunidades são mais relevantes, mais presentes no seu dia a dia de negócio, e sabemos que você pode se tornar um especialista se você dedicar tempo, dedicar entusiasmo e dedicar também disciplina nesse assunto, para se empenhar cada vez mais. Como especialista, eu digo para vocês que o seguro de responsabilidade civil pode ocupar um bom espaço no seu mix de negócios, sem que você faça aquelas vendas que surgem por acaso, que muitas vezes não foram planejadas, de maneira somente intuitiva. Não, você pode criar um processo e fazer com que responsabilidade civil se torne um mix importante, tenha uma participação importante dentro do seu negócio. A pólice de responsabilidade civil gera um bom resultado financeiro, tem um valor médio de comissões realmente interessante, mas mais do que isso, você está ocupando um espaço no mercado que ainda não foi ocupado, que são de corretores especializados em massificação de responsabilidade civil. Esse espaço ainda não foi ocupado, ainda é um oceano azul.
Eu, como especialista também, te desejo toda a sorte para que você propague a cultura de seguros em todos os seus clientes, levando também a cultura da responsabilidade. Me acompanhe nas redes sociais, o que precisar estou à disposição. Grande abraço!